quando nós confessamos pecados, nós concordamos com Deus que nós estamos errados. O que diz a palavra grega homologueo? Homologueo é homologar, ela significa concordar e dizer a mesma coisa. Quando eu confesso, quando eu reconheço que estou pecando, primeiramente, eu confesso a Deus, sim, porque só Ele absolve pecados. Em segundo lugar, Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus disse: se tu for levar ao teu altar uma oferta e tu se lembrar que alguém tem algo contra ti, você deve voltar lá e pedir perdão a essa pessoa. Em terceiro lugar, e pessoas que congregam igrejas saudáveis, eu não estou aqui me referindo a situações pessoais e nem a igrejas que feriram alguém que confessou um pecado ao pastor e o pastor se impôs contra essa pessoa. Não, a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros, e eu deixo claro aqui a importância de congregar-se numa igreja saudável. Se você está congregando numa igreja que você não confia no seu pastor, então o negócio está errado, né, pastor Cruvinel? Então você precisa congregar numa igreja que, ao cair, esse pecado afete um terceiro, ou esse pecado seja algo que você não consegue se livrar por livre e espontânea vontade ou inclinação ali, ou até mesmo seu arrependimento, você deve sim confessar um líder espiritual que seja alguém de confiança. Só lembrando que eu não estou aqui me referindo à confissão auricular, né, que ali é um sacramento católico que é voltado para a confissão. Você confessa ao padre, ele te ouve e ele vai te absolver. Não é isso. Eu falo de chegar em arrependimento, chegar com o coração quebrantado, porque quem se arrepende, ele não está se preocupando com a sua reputação. O arrependido, na verdade, ele se preocupa com, assim, reatar a aliança com o seu Deus. Então, não estou advogando isso. O ensino católico afirma que a confissão auricular é um sacramento, é uma obrigação, você vai fazer e ali, qualquer pecado que você cometer, você vai ao padre e ele vai te absolver daquele pecado. Não é isso. Confesse a Deus primeiramente, confesse a quem você ofendeu e, em terceiro lugar, confesse sim a um pastor para buscar que ele te ajude, que ele te direcione, que você também, se necessário for, seja exortado, disciplinado, corrigido e por aí vai. Tá joia. Pastor Cruvinel, quero dar 3 minutos aí para o senhor trazer as suas considerações iniciais. É necessário ou não confessar o pecado? Maravilha. A confissão de pecados. Vamos lá. O tema específico usa a palavra necessário. Quando você usa a palavra necessário, você está dizendo que é uma condição sine qua non. O que é sine qua non? É uma locução latina que diz sem a qual não é possível existir. Hoje existe um ensinamento de lideranças que que se posicionam como intermediários entre Deus e a sua membresia. E a Bíblia diz na primeira epístola de Paulo a Timóteo 2,5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o vice-deus, não é o querubim ungido, não é o missionário, não é a missionária, não é a líder de célula. O único mediador é Jesus. Eu estou entendendo aqui que a serva de Deus está colocando, e ela fez uma pontuação com relação à confissão auricular. Inclusive eu trouxe aqui hoje, está aqui, eu estou com a cópia do Catecismo Católico do Concílio de Trento, que foi a Contra-Reforma, onde institui a questão da confissão auricular. O que é a confissão auricular? Um sacerdote ouve com o poder de perdoar pecados em contextos, usando textos fora do seu contexto. Ora, a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que nós devemos confessar o nosso pecado ao Senhor Jesus. No versículo 7, diz a palavra de Deus que Ele nos perdoa ainda na luz, que já é tema de um outro debate sobre a suficiência da graça, não é? Se nós devemos confessar pecados, confessar pecados ao Senhor. E aí o tema é exatamente esse, irmãos e missionária. É necessário? Não, não é necessário. Não existe texto bíblico que referende essa questão, dizendo que é necessário você confessar o pecado da sua liderança. Aliás, o texto de Hebreus 13, versículo, deixa eu ver aqui, que eu tô meio, a idade já vai chegando, né, irmão? 17, quando diz obedecer aos pastores e tal, a palavra lá nem é poimen, está falando de guias. Inclusive uma outra versão melhor traduzida coloca dessa forma. Agora, qual é o texto mais utilizado? E é um texto muitas vezes que é utilizado fora do contexto. Tiago 5,16. Confessai, é um imperativo, né? A palavra grega exomologeiste, é um imperativo, presente médio da segunda pessoa do plural, então é uma ordem. Ora, se é uma ordem, tem que ser cumprida. Agora, para entender, tem todo o contexto. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Está falando de líder? Está falando de um ao outro. Qual é
qual é o objetivo disso? Eu tenho 16 segundos. Orai uns pelos outros para serem curados. O contexto, irmão, mostra que esta confissão se refere a dizer, olha, eu estou doente, ora por mim. Inclusive a Bíblia Shed diz, olha, confessai uns aos outros, não ao sacerdote. O propósito é despertar as orações dos irmãos. Champlin, ele comentando esse texto, ele assevera que esse texto está falando de confessar no sentido da polissemia lexical. Isso é, eu falo com o irmão para que ele interceda por cura.